Fique ligado, saiba tudo que rola na digital. twitter.com/digitalfm. CY 834, 106,1 MHz. Digital FM. Campinas. Papo de Boteco. Entrevistas descoladas, músicas e a sua participação. Agora na Digital. Papo de Boteco. Pela nossa agenda. Não invadimos, por exemplo, colhemos imagem dentro da residência dele. Não, é tudo no local público, né? Quando que você decidiu ser detetive, Milton? Na realidade é o seguinte, eu servi o Exército no Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília, e sempre tive esse quesinho, tá? Eu morei em São Paulo, tinha lá, na época, o DOPS, né? Eu achava aquilo fantástico, né? Não sabia nem o que era a repressão política, né? Mas eu achava bonito, aquelas barcas, aquelas viaturas. Na época existia lá o comissário de menor, com aquelas viaturas veraneio, né? Aquele pessoal. Eu achava fascinante isso. E então, de repente, saí de São Paulo, vim para Campinas, tomei um outro rumo da minha vida, né? Aí, num determinado tempo, aí em 1989, eu resolvi fazer um curso através de uma pessoa conhecida na época. Me incentivou, eu já tinha o pezinho, né, na cozinha, né? Sempre gostei. E fiz o curso e comecei. Então, estou desde 1989, nesses longos anos aí, a cada dia aprendendo um pouco mais da profissão. E hoje você tem uma agência, tem uma equipe com você que Sim, trabalha? existe uma equipe, né? Existe uma agência, nós estamos estabelecidos no centro de Campinas, tá? O atendimento é feito com horário marcado, para que a gente possa fazer uma entrevista com o cliente, sentir, saber, avaliar realmente o problema que está ocorrendo. E tem a equipe, tá? Então, hoje o forte nosso também é a área de inteligência. Nem sempre você tem a necessidade de seguir alguém. Existem vários critérios de trabalho que a gente aplica que não tem a necessidade. Aí você pode me perguntar, como? Eu vou te dizer, o mágico fala como é que é a mágica. Não revela o segredo, né? Não revela o segredo. Tá? Senão você vai ser um agente secreto fardado, né? Aí não resolve o seu problema. Aí não adianta. Não mas, adianta. mas fala uma coisa, você hoje, como profissional, muitos anos estabelecido, inclusive com uma credibilidade razoável na cidade de Campinas e na região, tem muito amador também nessa profissão, né? Tem muito curioso, né? Tem muito gente curioso. Que entra achando que aquilo é todo aquele glamour e na realidade o negócio é um pouco mais sério, né? Sim, porque na realidade o detetive particular, quem vai fazer esse diferencial dele permanecer ou não é o cliente, mas ele não sabe. Mas o detetive, ele entra com aquela ideia de que eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou... E na realidade não é nada disso, é só no cinema bonito, 007, com aqueles carrosão, carro importado e aquelas histórias todas, entendeu? Tudo ficção, né? Tudo ficção. Porque na vida real é trabalho duro também. Trabalho duro, de várias horas de campana, entendeu? Sem
é dia de semana, final de semana, você às vezes até coloca família, né, um comprometimento de horário seu, enfim, você não tem mais um tempo de lazer, enfim, é bem complicado. Tá? E acontecem situações que você tem que ficar de plantão, assim, meia-noite, 2 da manhã, 1 da manhã? Sim. Não tem muito horário, assim? Não tem horário. O que acontece? Nessa avaliação que a gente faz com o cliente, a gente faz um perfil da conduta. Por exemplo, é um funcionário que eu acho que ele está desviando mercadoria. Tá, que hora que ele fica na empresa? Não, ele fica das 8 ao meio-dia. Então tá bom, então das 8 ao meio-dia não tem porque ficar lá. Um exemplo, tá? Aí ele sai para almoçar. Almoça onde? Almoça na empresa. Tá, e depois? Às 2 horas ele sai e volta às 4. Então vamos fazer o trabalho das 2 às 4. Para saber exatamente o que ele está fazendo nessa faixa de horário. Então não tem a necessidade de 24 horas. E hoje, a nível de tecnologia, de equipamentos, nós temos um sistema de rastreamento, que são equipamentos do tamanho de uma caixa de fósforo, que eu ponho dentro da tua bolsa e estou te monitorando em tempo real. Então não tenho porque ficar atrás de você, preocupado que você vai entrar num prédio ou não. Você entrou dentro de um condomínio fechado, por exemplo. Sei. Como é que eu vou saber exatamente a rua que você foi? O rastreador me dá essa... Ele consegue te dar essa possibilidade. Sim, me dá esse resultado. Te dá as coordenadas? Não, ele me dá a rua certa, tá? Ele me dá, por exemplo, Rua Campos Sales entre o número 500 e o número 700. A parte técnica aí, você soma os dois números, divide por 2, você vai cair quase em cima do cidadão. Em cima do cidadão. Ele entrou dentro de um condomínio fechado, e aí? Entrou, exemplo, dentro do São Conrado. Tá. Aonde que eu vou conseguir? Ou Chácara Gramado, aonde que eu vou conseguir? É através do satélite. Então ele foi na rua X, número Y, tá? E permaneceu lá 2 horas. Todo dia ele faz isso. É do conhecimento do cliente o local? Não, então tem alguma coisa estranha. Entendeu? Então você não teve a necessidade de seguir. Você só vai seguir a partir do momento que você definiu uma situação. Não, lá é a casa da mãe dele que está doente, ele vai todo dia lá. Então não temos por que seguir ele lá. Entendi. Tá? Então faz uma avaliação disso. E os clientes que te procuram hoje, lá como detetive particular, e a gente está falando aqui com o Milton Silveira, que é especialista, é o detetive particular, tem uma agência que presta esse tipo de serviço. Quais são as pessoas que mais te procuram lá, Milton? Quais os serviços que as pessoas mais precisam quando vão até você? O serviço do detetive particular é onde o serviço que a polícia não pode fazer, porque não é competência dela no seguinte sentido. Por exemplo, pensão alimentícia. Não é atributo da polícia civil ou da polícia militar, qualquer que seja, fazer esse tipo de trabalho. Desvio de uma empresa. Enfim, filhos que supostamente estejam envolvidos com droga. Aí sim é da polícia, mas muitas vezes os pais não querem envolvimento da polícia. Eles querem saber se tem para ver qual é o procedimento. Por quê? A partir do momento que a polícia sabe que existe um fato, um crime, ela tem que dar sequência. Sim, ela tem que atuar. Ela tem que atuar, não pode dizer, não, olha, vou lá, vou retirar a queixa, porque o meu filho, ele tá indo lá numa determinada biqueira, mas eu não quero que comprometa ninguém. Não pode, o poder público não pode ser omisso nessa situação. Não. Então o que os pais fazem? Faz todo um levantamento, aí sim eles vão providenciar ajuda psicológica em outro departamento, como se tem um velho ditado que se diz: roupa suja se lava em casa. Pois é, roupa suja se lava em casa. Mas tem muita gente que te procura também para, por exemplo, adultério, esse tipo de coisa. Sim, claro. É o que você tem mais no escritório ou não? Porque é aquela coisa, aquela imagem de novela, né? Sim, exatamente. A gente estava até conversando em off, que ele estava contando uma situação. Tem muita gente que te procura por causa dessa razão? Quando na novela aparece contratando um detetive, o telefone no dia seguinte não para de tocar, os e-mails não param de chegar, entendeu? Como influencia, né? Influencia aí bastante, tá? E na grande maioria dos detetives que eu tenho visto a nível de novelas, né? Eles não são aquele que infelizmente fizeram lá numa época que era o Mário Fofoca, né? Uma coisa meio cômica, né? Tem levado para o lado mais sério da situação, entendeu? Que é a realidade. Mas o adultério, ele tanto é procurado pelo sexo masculino como pelo sexo feminino, entendeu? Porque aí você fala, poxa vida, o homem está vendo se a mulher está traindo? Tá, beleza. Mas às vezes, hoje nós atendemos que era o antigo GLS, né? Então, de repente, a mulher quer saber se a namorada dela está traindo ela. Então, não quer dizer que se porque foi uma mulher procurar nosso escritório, está procurando saber se o marido ou a pessoa do sexo
masculino. Hoje não é mais esse não é tanto assim. Não. E hoje as pessoas acabaram, nesse bate-papo que a gente tem lá, mais ou menos como esse seu aqui, descontraído, com bastante seriedade, né? A gente vai tentando deixar a pessoa com condição de explicar o que está acontecendo, porque senão a gente não tem como fazer um trabalho sem a gente avaliar o que está acontecendo. Então aí você fala, olha, então, de repente pode estar, uma mulher chega e eu falo, ó, de repente pode estar te traindo com a Maria, com a Paula, com a Joana, mas pode ser o João, o Antônio, ela é realmente. Então você já conseguiu pegar dela que ela desconfia de tal situação. Você já antecipa para não se surpreender, porque você na sua experiência, você já sabe muito bem que o que pode vir aí nem sempre é esperado, né? Sim, mas a experiência maior é do cônjuge, né? Ele já sente, ele começa, ele finge às vezes que não vê, que não percebe, mas quando você mostra para ele que existe essa possibilidade, você sente que existe até um alívio da parte dele. Meu Deus do céu, alguém pode começar a me compreender, porque se eu falar isso para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, eles não vão entender. Eu vou conversando com uma pessoa que pode me ajudar. E às vezes sai de lá falando, olha, fiquei tão aliviado de conversar com você. Lá, fica lá 1 hora, 1h30, 2 horas, nesta consulta, para você poder realmente saber qual a diretriz e se tem realmente condição de executar um trabalho. Porque não é porque chegou lá, eu quero um trabalho, vou fazer. Não, vamos avaliar qual é a conduta para ver o procedimento a ser aplicado. Praticamente tem um lado psicológico bastante forte, é um divã lá praticamente, né? Porque você conversa com a pessoa se sente à vontade e confiante, porque ali, você conhece o trabalho, né? E ali chora, desespera, da tremedeira, enfim, né? E você pega a água, pede para a pessoa se acalmar, você começa a conversar, amenizando uma situação, porque entra em desespero total. Esse desespero, porque a gente consegue perceber que foi uma válvula de escape. Ela precisava colocar isso para alguém e não conseguia, principalmente o homem. Ele não vai falar para um amigo dele que ele acha que a mulher dele está traindo, não vai falar. Imagina. Agora, quando ele chega lá, ele começa pelas beiradas, e tal, não sei o quê, mas o que é? Você tá desconfiado? Você começa a pincelar para abrir. Aí quando você abre, aí vira uma criança. Aí ele até acabam falando coisa que a gente fica até meio sem graça, viu? Entendi. Imagina. A intimidade, as coisas assim, acaba realmente a gente, não, tudo bem, não é por aí, a gente vamos avaliar, vamos voltar ao nosso assunto aqui, entendeu? É mais ou menos esse lado. Mas normalmente quando a pessoa está desconfiada, em situação de adultério, por exemplo, essa desconfiança normalmente acaba se confirmando ou acontece, na maioria das vezes, se confirma ou não? Na grande maioria, sim, não na totalidade. Tá, mas aí... Por que não na totalidade, por exemplo? Existe aquela que realmente não tem, porque a pessoa ali é meio neurótica, ciumenta, enfim, coisa desse tipo, ou ciumento, mal resolvido, tudo mais. Enfim, né? E tem aqueles que criam uma situação para gerar uma desconfiança, para chamar atenção. Entendi. Tem, de repente, tipo, você começa a seguir a pessoa, ele vai lá num determinado barzinho, fica lá um tempo, toma sua cerveja, vai para um cinema, volta, chega 2, 3 horas da manhã, aí você fala, não aconteceu nada. Como que não aconteceu? 3 horas da manhã, você vai falar que não aconteceu nada? Não, senhora, ele estava no bar, nós temos imagem, então imagina, tem alguma coisa errada. Então o que ele quer? Criar uma ciúme, chamar atenção, ou a mulher também. Começa lá, se maquiar e tudo mais, você vê que ela sai dali, ela fica rodando pela cidade, entendeu? Claro que tem algumas pessoas quando rodam pela cidade, principalmente jovens, eles estão consumindo a maconha e é uma coisa que a gente fica bem atento. Por quê? Ele dentro do carro, ele tá fumando, tá? Ele não tá parado e acabou de fumar, ele vai embora para casa. E como é que você pode provar isso pro cliente? Porque a filmagem não tem cheiro, né? Pois é, não tem Só que cheiro, os agentes estão sentindo, olha, tá acontecendo. Então a gente fala, olha, supostamente esteja acontecendo isso, entendeu? Aí vai do cliente, né? Aí não temos como não tem como provar. E infelizmente não tem como provar. Pela imagem, né? Sim, mas a posição ele pode estar segurando um cigarro de maconha, como ele pode estar segurando um cigarro comum. Você não consegue pegar. Não. Porque mesmo quando a polícia pega e leva a delegacia, ela fala substância aparentemente X, aparentemente cocaína, aparentemente maconha, aparentemente o que quer que seja. Quem dá o laudo é o IC. Entendi. Então aí sim vem a constatação. Eu dizer que é leviandade da minha parte, de qualquer pessoa que diga um negócio desse. Olha, o papo tá muito bom, tô conversando com Milton Silveira, detetive particular. Se você tiver dúvidas, 32315881, esse é o Papo de Boteco, pode ligar na internet, ouvinte@digitalfmcampinas.com.br. Daqui a pouco a gente volta com mais papo. A Era do Rádio está no ar, a Era Digital. Esse é o Papo de Boteco, tá rolando o som aqui do Vem Sambar e São Prazer, acaba tudo bem.
E a verdade é o seguinte, eu tô aqui com o Milton Silveira, que é detetive particular, tem uma agência em Campinas há muitos anos, é um profissional já muito conhecido na cidade, bastante gabaritado e muito respeitado. A gente tá batendo um papo com ele para conhecer um pouco mais sobre a profissão de detetive particular. A grande verdade é o seguinte, né, Milton? Todo mundo quer saber da vida de todo mundo, né? Isso é verdade. Tem essa uma curiosidade, né? Tem. Se você falar, estava falando com você em off, né? Se minha esposa falar que eu sou comerciante, não aguça. Não aguça. Quando você fala detetive particular, que ela não fala, tá? Detetive particular. Eu fui fazer um curso recentemente, onde na apresentação estavam perguntando as profissões, né? Então você via lá diversos tipos de profissões. E na grande maioria eu oculto a minha profissão, que é uma forma de eu, não por vergonha, pelo contrário, tenho muito orgulho do que eu faço, tá? Mas você precisa se preservar também. É, a preservação principalmente da família, sem tá? dúvida. Inclusive o grupo de amigos do meu filho não sabe, da minha esposa, então a gente tenta o quê? É manter uma certa discrição. Porque o detetive particular é um cidadão comum que anda para cima e para baixo, e não como aquelas pessoas acham que tem que ficar fantasiado, né? De barba, bigode, de roupas diferentes. Não, isso é ficção. Aí né? sim é que vai chamar a atenção, entendeu? Então é isso que acontece. Quando fala detetive, quando eu falei trabalho com investigação particular, nossa, né? Quer dizer, parece que é uma coisa assim de outro mundo, volta, né? Porque não é uma coisa assim, você ouve, mas você não tem alguém próximo para você poder conversar, saber, né? Então, realmente, agora é uma coisa bastante ampla, né? Agora, as pessoas conhecem muito pouco, e aí talvez seja essa curiosidade, essa tamanha curiosidade, porque a impressão que se tem, né, é que o detetive só faz o trabalho de ir lá e descobrir o adultério, mas na verdade não, né? Eu imagino que lá no seu escritório tem uma série de outros serviços que você acaba prestando, né? Sim, é que de repente ainda ficou adultério, que era o artigo 240, que foi extinto do Código Penal, né? Vamos se dizer a infidelidade ou traição, porque a traição não precisa ser de marido e mulher, né? Não. Então a infidelidade também, ele traiu a minha confiança, né? Mas vamos se dizer, para as pessoas entenderem, adultério, né? Como é a forma mais prática, né? Fora isso, realmente existe uma gama muito grande de investigação, tá? Por exemplo, a nível de empresa, o funcionário que está fraudando o INSS, alega tanto o INSS como o cliente da empresa, né? Alega que tem um problema no membro superior ou inferior, problema na coluna, enfim. Você vai fazer um levantamento, ou ele está trabalhando numa outra empresa, ou ele está carregando um saco de cimento, ou ele está andando de bicicleta, com problema nas costas, tendo uma atividade, e aí que nós vamos enfocar com o material naquilo que ele está alegando. Então, graças a Deus, nesses anos todos os documentos, todos os materiais que nós enviamos ao fórum através do cliente, nenhum deles disse, olha, eu quero perícia porque eu desconfio que isso aqui é fraude. Nunca. Porque nós não mandamos uma foto, nós mandamos uma quantidade de material tão contundente que quando o advogado da outra parte, porque o meu cliente ele segura no dia da audiência, o advogado pega e apresenta ao juiz, e o juiz mostra ao advogado da outra parte. Quando mostra, o próprio advogado não entende o que está acontecendo. Pergunta ao cliente, o que é isso aqui, né? O próprio funcionário, o ex-funcionário, se surpreende. Na própria fisionomia, o juiz já percebe que ele está mentindo, né? Não tem o que dizer. Olha, são várias fotos, várias sequências de fotos, com várias roupas diferentes. Então, nós juntamos tanto a parte de imagem como a parte de foto. Então, eu acho que nenhum perito conseguiria fraudar no mesmo momento a imagem com a foto, entendeu? Porque são ângulos diferentes. Então não estou tirando a foto da imagem, aí tudo bem, podia fraudar. Não, são ângulos diferentes, posições diferentes que não tem como contestar. Ou seja, acaba servindo de prova material também para esse tipo de processo, esse tipo de coisa, né? Na grande maioria, como é o caso também, hoje que nós orientamos muito ao cliente, eu quero me separar, eu quero uma foto para me separar. Você não precisa de foto para separar. Você chega lá em casa. Exatamente, vai lá no juiz e fala, olha, eu não quero mais. O juiz não vai te obrigar a ficar. Não, me dá uma foto aqui, senão eu vou fazer a separação. O que nós orientamos? Você entrar com uma indenização por danos morais. Entendi. Inclusive no nosso site, na parte de matérias, tem matérias, né, retiradas da imprensa, né, que você vê lá onde que são juristas dizendo na parte de danos morais. E ele diz, quando você tem fotos provando que houve o dano moral, a parte pode ser indenizada. Pode ser, tudo vai depender de um contexto geral, do julgamento e tudo mais, entendeu? Porque a sua moral, você pode falar, vale R$1,
10, 100, 1 milhão de reais, tá? Só que acontece o seguinte, como é que ela é configurada o dano moral? Se o cidadão sai, vai dentro de um condomínio fechado e tem lá a sua amante, ele não expôs a minha cliente, tá? Então não deu dano moral. Quando ele saiu publicamente, conseguimos... Aí configurou. Sim, aí configurou, tá? E existem alguns casos que, se o outro lado sabe, pode entrar como coautoria. Entendeu? Tem mais essa? Tem, então aí eu falo, aí você tem como ferir, né? Porque o cidadão só percebe que você só consegue afetar ele no bolso dele, pois né? É sempre assim. É sempre assim. Tudo vai depender do fato concreto lá, na hora que estiver acontecendo. Cada caso é um caso. Tudo sim, mais. cada caso é um caso, né? E nessas investigações que você acaba fazendo, nos lugares que você entra, teve alguma ação sua, Milton, que você foi descoberto pelo alvo? De repente o alvo te viu, alguma coisa, ou isso nunca aconteceu nesses anos de profissão sua? Não, logo que eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu fui num motel da região, que uma pessoa entrou e eu peguei, meio eufórico com a coisa, ranquei a carteira, achando que era aquele era o caminho. Eu falei pra ele, olha, eu sou detetive particular. Ele falou, você some daqui, senão eu vou chamar a polícia pra você. Então eu aprendi que eu não tenho que me identificar. Eu tenho que entrar e sair sem ser descoberto. Teve uma outra situação também numa cidade próxima aqui que o cara desconfiou. Por quê? O local da festividade era a festividade da empresa. E era todo mundo da empresa. Só eu de diferente lá. O que esse cara tá fazendo Exato. Aqui? Aí ele colou em mim, entendeu? E eu disfarcei, vai pra lá, vem pra cá, eu com a filmadora dentro da minha capanga e vira pra lá. Época, a filmadora era grande, exatamente. Pitela, né? Exatamente. Eu sei que eu desconversei, fingi que tava tocando o telefone, vira, não sei o quê. Eu sei que, olha, eu consegui sair dali, rapaz do céu, mas foi um apuro. Mas depois disso, nunca mais. Aí entendeu? Você foi pegando tarimba. Você vai pegando, né? Você vai pegando o jeito. Né? Com certeza. E os equipamentos que vocês usam lá, por exemplo, né? Hoje tem bastante tecnologia. Hoje cada vez mais aí com miniaturização das coisas, né? Principalmente dos objetos eletrônicos aí, te ajuda na investigação. Que, por exemplo, você usa? Além da câmera, que a gente já sabe, tem alguns outros equipamentos que vocês usam, além da escuta? Então, a escuta, ela é denominada escuta, né? Porque a escuta, ela é ilegal, né? Então, existe algumas jurisprudência com relação a monitoramento de linha telefônica dentro da sua própria residência, tá? E não externo, porque nós não fazemos isso nem com ordem judicial, porque se foi determinada a judicial, vai-se pelos trâmites judicial, sim, tá? Aí precisa. E não há necessidade, entendeu? Agora, eu te falo o seguinte, de repente, você tem uma furadeira de alta tecnologia, tá? Eu falo pra você assim, fura essa parede aí que eu preciso colocar uma peça aí. Se você não souber manuseá-la, você não vai furar. Primeiro você precisa saber a broca que você vai usar lá. Sim. Se é aço rápido, vidia, aço carbono, tá? Você precisa saber a profundidade. Então é mais ou menos isso. Não adianta você ter um equipamento de alta tecnologia se você não souber usar. Então hoje nós temos vários equipamentos. Hoje, se você entrar pela internet, tem vários equipamentos pela internet que se vende, tá? Então esses que são vendidos, não tem porquê. Se eu colocar uma caneta hoje no bolso, todo mundo vai, pô, peraí, ele tá me filmando. E às vezes nem é a caneta que eu tô filmando, entendeu? Então se você entrar pela internet, isso aí hoje teve um derrame disso aí fabuloso. Só que existem outros tipos de equipamentos que a gente solicita de outras formas que não estão pela internet, que é o que a gente utiliza no dia a dia, entendeu? Legal, eu tô conversando aqui com o Milton Silveira, detetive particular, tem a agência dele bastante conhecida em Campinas, e daqui a pouco a gente fala mais sobre curiosidades da profissão, de um detetive particular. Se você tiver perguntas, 32315881, também na internet para você mandar o seu e-mail, ouvinte@digitalfmcampinas.com.br, esse é o Papo de Boteco. Depois do bloco do intervalo comercial, a gente volta com mais papo. Opa, estamos de volta aqui no Papo de Boteco, hoje pela Digital, quinta-feira, e o nosso assunto hoje é o seguinte aqui, é sobre detetive particular. Essa profissão que aguça a sua curiosidade, você quer saber o que exatamente um detetive faz, né? Ele não só cuida de casos de adultério, não, tá com dúvidas sobre isso. Vai muito além disso aí. E com isso eu tô conversando aqui com o Milton Silveira hoje para tirar as dúvidas aqui e tirar essa curiosidade da galera para conhecer mais a profissão. O Milton tem agência em Campinas, é bastante conhecido e reconhecido e com anos de experiência tá falando um pouco pra gente aqui. Ô Milton, se eu quiser contratar um detetive particular, como é que eu chego até ele? Por exemplo, você conseguiu o nosso contato através da onde?
Nós entramos em contato com vocês através do site de vocês. Tá. Aliás, o site, fala o site pra gente. É www.detetivesilveira.com.br. Legal. Tá? O que acontece? Na grande maioria, as pessoas recorrem hoje através da internet. Chega lá, procura detetive e tem lá. Você vai encontrar inúmeros detetives, tá? O correto é o quê? Entrar na página dele, avaliar o que é que ele está te apresentando. Isso é muito importante. Verificar se ele utiliza de algum telefone fixo. Se ele usar somente celular... eu falaria, não dê sequência, tá? Não estou dizendo que não aconselharia, tá? Então, é importante você fazer essa avaliação. A internet é paga, lista telefônica é paga, jornal é pago. Lá eu vou dizer que eu sou o melhor do mundo, que eu tenho a tecnologia de Israel, que eu sou um agente, enfim, né? Como é que você faz isso? É agendando um horário, indo até o escritório dele, não encontrar jamais com ele no meio da rua. Saber se ele é uma pessoa credenciada junto à prefeitura, principalmente, tá? Se o nome que ele diz, Milton Silveira, é o nome que está na credencial dele, nos certificados dele, porque ele vai dizer que tem 50 anos de profissão, o cara nasceu faz 20, né? Então, nasceu em 80. Aí ele fala, você chega lá e você fala, pô, peraí, mas esse cara tem 30 anos, como é que ele fala que tem 30 de profissão? Tá? Então as coisas, você começa a avaliar. Então, não encontrar no meio da rua, jamais aceitar que ele vá até a sua residência. Por que tudo isso? Você vai evitar picaretagem, porque o profissional, ele tem um escritório dele, mesmo que seja na própria residência dele. Com isso, você está tendo mais segurança. É formalizar um contrato de prestação de serviço, conversar com ele, adquirir a credibilidade, a confiança. Você não vai pedir uma cirurgia plástica para qualquer pessoa que você vai pegar no jornal. Você vai pegar uma referência, você vai lá conversar com o médico, você vai fazer uma consulta. Um advogado, a mesma coisa. Então, as pessoas muitas vezes são enganadas porque elas vão mesmo pela emoção. Poxa vida, vamos dizer no caso de infidelidade, nossa, meu marido acho que hoje não vem para casa que ele tá me traindo, e aí vou contratar um detetive. E liga 10 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã, eu quero que você siga meu marido. Como assim, senhora? Não, é que ele saiu, peraí, eu não sei, como é que... Vamos conversar, não, eu preciso pra agora já. E aí cai na mão de uma pessoa que oferece essa ilusão e vai e cai no conto do vigário. Uma coisa, se você estiver na marginal, quebrado, o cara passar e fala, eu sou mecânico. Se na sua necessidade você fala, faz o serviço pra mim, ele cata seu dinheiro, eu vou buscar a peça. E nunca mais volta. Exatamente. Aparece justamente na ocasião do ocorrido. Então, essa credibilidade, como é que você pode adquirir? É indo conversar pessoalmente com ele, sentir realmente qual é o profissionalismo dele, o que ele te dá de base. Porque acontece o seguinte, o detetive particular, no caso de família, não é um objeto que você vai lá e compra um PC. Vamos ver a memória, vamos ver qual que é a tela. Não, são sentimentos. E você tem que prestar atenção de não dar a sua vida, os seus sentimentos para qualquer pessoa. Você tem que realmente saber para quem você está pedindo o trabalho. Vamos ver se temos pergunta aqui na Digital para o detetive Milton Silveira. Alô, Digital, não temos, tocou o telefone, mas se você tiver perguntas, caiu a linha. Se você tiver perguntas para o detetive Milton Silveira, pode ligar aqui pra gente no Papo de Boteco, 3231-5881, tá bom? 3231-5881, a gente está conversando com o detetive Milton Silveira sobre a profissão de detetive particular. Essas câmeras que tem em todo quanto é lugar hoje, todo mundo se sente vigiado, né, detetive? Sim. Só que acontece o seguinte, por exemplo, baseado nessas câmeras, as pessoas chegam lá, não vai longe. Às vezes acontece algum roubo ou alguma situação em um posto de gasolina, um estabelecimento comercial qualquer. E lá ele tem um circuito de TV, tá? Aí ele leva para a polícia dizendo, olha aqui, eu tenho as imagens. Chegando lá, primeiro que infelizmente a polícia não deveria estar muito mais, né, equipada, mas infelizmente é uma judiação, não está, né, para poder avaliar isso. Quando tem a condição de avaliar, é aquelas imagens que mal você consegue ver. Aonde que diferencia isso? No tipo de câmera que você coloca, se você põe uma CMOS, uma CCD, o tipo de lente que você usa, aonde você vai fazer a captura de imagem, aonde está posicionado essa câmera, entendeu? Se ela está lá com condição voltada
voltada para a luz, você tem muito mais claridade, você não vai ter a definição que você quer. Quando você amplia aquilo ali, vira um borrão, então você precisa saber exatamente o que colocar. E temos uma pergunta aqui pelo MSN da Júlia, que mandou pra gente, acho que ela mandou inclusive no início do programa. Eu tenho uma pergunta, diz ela aqui. Quando a investigação que é feita na surdina ou do jeito mais privado possível chega a ser descoberta pela pessoa seguida, pode haver uma reviravolta? A pessoa pagar o dobro, o que ela coloca aqui? Pessoa pagar dobro pra você não investigar mais nada? Existe essa situação? É Juliana, né? É Júlia. Júlia. Boa noite, Júlia. Infelizmente, os maus caráter, sim, né? Existe, Por né? isso que você tem que contratar uma empresa idônea, formalizar um contrato de prestação de serviço, porque o contrato formalizado, se você se sentiu enganado, você pode procurar os seus direitos. A delegacia de polícia, o Tribunal de Pequenas Causas, entendeu? Da mesma forma que se o cliente não me pagar, eu vou entrar Você na justiça. Também, você claro, também pode, olha, exatamente, eu vou apresentar que eu trabalhei e não recebeu. E não recebi, entendeu? Então, como é que ela consegue adquirir essa credibilidade? É não conversar. Só que, infelizmente, não é o detetive. Infelizmente, são várias classes que eu não vou citar, que seria deselegante, né? Seria uma coisa meio desagradável. Então, infelizmente, aí como é que ela vai? Se ela tiver alguém que possa indicar aquele profissional que já fez o trabalho, é bem mais seguro, é melhor. Mas, no caso, entra no nosso site, lá está dicas importantes de como contratar um detetive, o que se espera de um detetive, entendeu? Para que realmente não haja essa situação. Você tem que confiar no detetive antes mesmo de você contratá-lo. MiltonSilveira.com.br, é isso, né, Milton? DetetiveSilveira.com.br. DetetiveSilveira.com.br. Esse é o site para você obter mais informações a respeito dos serviços e também tem lá um monte de dicas no site, inclusive. Sim, tem muitas dicas. Também nós temos outro site que é detetivecampinas.com.br, também, que é da nossa agência, tá? Ele é bem mais simplificado, mas também é da nossa agência, tá? Então, se você hoje entrar no Google, por exemplo, esqueceu o site nosso, entra lá, Detetive Campinas, Detetive Milton, Detetive Campinas, você vai achar a nível, pelo menos para conhecimento, e lá ver como é que pode contratar um profissional, porque ali a gente tenta mostrar ao cliente formas de precaver situações desagradáveis para ele. Nós não estamos lá vendendo o nosso produto. Não, até porque pela internet, né? Sim, então, mas a tendência nossa não é dizer nós somos isso, somos aquilo, fazemos isso, resolvemos qualquer caso. 100% de resultado. Meu Deus do céu, se fosse 100% de resultado, eu estava lá no FBI, entendeu? Pois não existe isso, né? Eu tô conversando aqui com o Milton Silveira, detetive particular, tem a agência dele bastante conhecida na região de Campinas, e daqui a pouco a gente volta com mais Papo de Boteco. Dúvidas? 32315881, pode ligar para bater um papo com a gente aqui com o detetive também, ou então na internet, faça como a Júlia, mande o seu e-mail ouvinte@digitalfmcampinas.com.br. A nova era do rádio está no ar, a era digital, Papo de Boteco, Strike, aquela história também, Alexandre Pires. Cigano, eu tô conversando aqui com o grande Milton Silveira, o detetive particular, bastante conhecido na região de Campinas. Aliás, tem uma agência e tem uma equipe lá que trabalha com ele. E nós hoje estamos aqui conversando um pouco sobre essa profissão bastante interessante e que as pessoas têm curiosidade de conhecer. Ô Milton, deixa eu falar uma coisa pra você. Além de adultério, além da questão das empresas, que também você trabalha para algumas empresas, tem também a questão do pai interessado em saber se o filho está envolvido com drogas? Sim, e infelizmente a cada dia essa gama vai se aumentando cada vez mais pela facilidade da internet, pela facilidade de vamos dizer, biqueiras, são pontos de droga que existem em vários locais. Isso hoje está infiltrado em várias camadas sociais. É dentro da faculdade, é dentro da escola, é dentro de condomínio, é dentro de vários lugares. Então muitos pais querem fazer esse levantamento porque ele não quer chegar na delegacia e falar: olha, eu acho que meu filho está envolvido, entendeu? Primeiro que a delegacia não tem como averiguar isso, porque a delegacia vai tomar providência no caso de maior de idade, menor de idade já não, entendeu? E mesmo que seja maior, eu não quero ver o meu filho envolvido com polícia, eu não quero ver, sabe, eu quero ver o que eu posso ajudar. Então, na grande maioria, o pessoal fala: eu sei onde eu começo, eu sei onde eu paro. Eu fiz um curso no DENARC
E eu vi que isso é mentira. Relacionado à droga. Onde eu começo, eu sei onde eu começo, é isso aí. Você sabe me definir aonde que é o ponto do meio de uma pintura degradê? É difícil, hein? É a mesma coisa, tá? Inclusive em São Paulo tem a DINAP, se eu não me engano, tá? Eles gerenciam cursos que é do DENARC. Esse curso não é para prender ninguém, não. São pais que têm a necessidade de um apoio policial, um apoio psicológico, vai lá, procura. É o cidadão que está envolvido com a droga, com com esse crack, né? Não vou nem denominar que isso é uma coisa tão, enfim, ruim, né? É ruim, né? Então vão lá em busca, mas se ele não quiser não quiser o caminho, não tem pai, mãe, enfim, né, que vai fazer isso. Mas nesse caminho de averiguação a gente faz muito, tá? De verificar onde está indo, nos pontos onde está indo. Na grande maioria a gente coloca o rastreador no veículo, mesmo sendo maior, entendeu? Tem muitos pais que fornecem o veículo para menores de 18 anos, então quer saber onde está uma motinho. Então a gente costuma colocar muito isso. De repente ele saiu daqui, ele mora num determinado bairro e constantemente ele sai, fala que vai na casa de um amigo num bairro próximo, ele está indo num outro ponto que a gente sabe que lá é um ponto de tráfico. Hoje, quase tudo quanto é lugar, infelizmente, né? Infelizmente, mas a gente sabe que não é o percurso dele, tem alguma coisa errada, entendeu? Então vai começar a ministrar isso de uma forma diferenciada. Aí nós temos que avaliar o comportamento desse adolescente ou desse filho ou filha para a gente tentar orientar. Se entrar no nosso site, na parte de drogas, você vai ver lá que tem alguns pontos. Isso aí foi matéria extraída do próprio site do DENARC, tá? Não é autoria nossa. Então ali tem pontos de quais os tipos de droga, comportamento, alguma coisa, né? Que possa dar uma noção daquilo que possa estar ocorrendo. Porque, infelizmente, você tem filho? Meu filho vem aí, tá? Tá vindo aí daqui 2 meses. Tá, mas vamos se dizer, você tem irmão? Irmão eu tenho. Tá, você percebeu em 2 anos ele crescer? Percebi, porque eu já não convivo com ele, né? Quando você não convive com ele, mas se você está convivendo com ele, não. Você percebe o seu cabelo crescer? Não dá pra perceber, porque eu me vejo todos os dias. Exatamente a mesma coisa. Você não consegue perceber que o teu filho está usando droga porque você tem ele ali todos os dias. Quando você começa a fazer uma avaliação de comportamento com um profissional, que não é o detetive, tá? Detetive, se ele tem o conhecimento, ele pode te dar alguns caminhos. Mas procurar um especialista e você vai verificar que os comportamentos dele já não são os mesmos. Opa, existe alguma coisa errada. Dá pra notar, né? E aí a vantagem de você procurar o detetive particular é que nessa situação ele pode até salvar o teu filho, na verdade. Porque se você deixar nas drogas, pode acontecer o pior, né? Infelizmente. E aí com o detetive particular você acaba até descobrindo o problema e tendo a oportunidade de resolver. A grande oportunidade. E às vezes significa a vida da criança, com certeza. Da pessoa, do menor, enfim, com de quem estiver envolvido com droga, né? Com certeza. Fala um pouquinho sobre tecnologia, internet hoje em dia, né? Hoje você tem MSN, você tem Orkut, sites de relacionamento. Isso facilita esse negócio de pular a cerca? Tudo depende do perfil de cada pessoa, mas que facilita bastante. Mas tem clientes, por exemplo, que te procuram no escritório e falam: olha, minha mulher fica lá no MSN, meu marido fica lá no MSN, conheceu uma mulher tal lá, tá chegando tarde. Acontece esse tipo de coisa, assim, da pessoa ficar preocupada. Já teve caso no escritório trazendo esse negócio da tecnologia pra você? Com uma certa constância, principalmente quando você chega na sala, ela abaixa a tela. Pronto. Por que você abaixou a tela? Tá devendo, né? Tá devendo, entendeu? Certeza. Então existem alguns programas, né, que a gente instala no computador, tá? Que tudo aquilo que foi digitado, foi baixado foto, sites que entrou, tem condição de fazer uma averiguação. E por isso que você precisa tomar muito cuidado, mesmo não nesse comportamento, mas você acessando banco pela internet, né? Mesmo sendo aquele de teclado, enfim, você abriu o seu extrato, isso você pode receber embutido numa foto, um amigo manda para você, que você deve receber. Isso é constante, você mandando. O meu computador, se tentam se invadir ele a cada minuto, né? Não sei, de repente aguça, né? Quer dizer, o que ele tem lá dentro do PC. Só que não é o PC que eu trabalho, quer dizer, a gente tem ali, que na minha mesa eu tenho 3. 3? Sim, 3. E cada um eu faço um comportamento, eu tenho um comportamento diferente. Um eu recebo e-mail, outro eu faço consulta, outro eu faço contato, entendeu? Então
Você vai pulverizar o risco, né? Mas eu tenho que tentar me precaver, entendeu? Mas a internet, sim, facilita muito. E por quê? Conheci alguém e vai... Já fizemos muito trabalho dessa natureza, entendeu? Eu imagino, porque a tecnologia hoje... Só que é um risco muito grande, né? Recentemente teve um caso, se eu não me engano, no Nordeste, que a mulher de 40 e poucos anos foi encontrar com aquela pessoa lá que fez o contato e mataram ela, roubaram ela. Então é um perigo terrível, entendeu? Mas facilita sim, e muito, viu? Muito, muito, muito. Inclusive no seu trabalho, o Google hoje ele denuncia todo mundo, né? Sim. O Google, você digita o nome da pessoa, você sabe o que ela faz, enfim, tem que tomar muito cuidado também. Muito cuidado, muito Dá cuidado. Pra você saber tudo. Você não tem que ficar se expondo lá, colocando o nome. É que as pessoas querem colocar foto da formatura. Esse aqui é o meu bebê, esse aqui é o meu cachorrinho, esse aqui é meu pai, minha mãe. Entendeu? É complicado, mas isso aí facilita bastante. Teve alguma situação, porque imagina o seguinte, você deve entrar em tudo quanto é lugar. Não entrar, digo assim, mas você deve visitar vários lugares, viela, esse tipo de coisa. Teve algum lugar que você se lembra, assim, tipo um lugar inóspito que você já foi e você tem uma história pra contar pra gente, assim? Lugares que você entrou que você falou, nossa, não acredito que eu entrei nesse lugar. Não, já vários lugares, né? Que eu tive e que eu falei, aqui não é o meu lugar, né? O que eu tô fazendo aqui? Um recente que eu tava fazendo no Rio de Janeiro, parado, o cara meteu uma pistola na minha cabeça, entendeu? Nossa. Mas não pra assaltar, pra saber o que eu tava fazendo ali que ele achou estranho. Eu falei, não, eu só tô esperando uma bonitinha aí, o meu caso que tá chegando aí, mas eu nem conseguia respirar, né? Ele não foi muito convincente, né, tal, mas de boa, entendeu? Ele sentiu que eu tava com um carro lá que não é um carro diferenciado que é um carro normal no mercado, que eu não vou dizer porque eu já estraguei o meu trabalho, entendeu? Sem dúvida, então, um carro comercial que ele achou que eu estava lá a fins comerciais. Consegui passar de boa. Mas enfim, situações delicadas tem muitos, né? Ô Milton, quem quiser te procurar, quiser tirar alguma dúvida, não precisa nem, de repente, mesmo em dúvidas no escritório, você tira também, Sim, né? então a gente tira muitas dúvidas por e-mail também, tá? Lógico. A gente atende vários segmentos aí, tá? O nosso e-mail é contato@detetivesilveira.com.br. O nosso telefone do escritório é o 19-3237-2452. Mas falou muito rápido. Se você entrar no Google, Detetive Campinas... O detetive virtual vai dizer. Exatamente, tá lá nosso telefone, aí você vai lembrar do nome Milton Silveira. Entra lá, faz uma visita, tem um conhecimento do que é a profissão, daquilo, se você amanhã resolver contratar um profissional, você saber que está contratando um profissional e não um aventureiro. Legal, eu agradeço a sua presença aqui, Milton, muito obrigado, o papo foi muito bacana. Eu que agradeço, Roger. Conhecer essa profissão interessantíssima que aguça, que nem você diz, a curiosidade das pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Né? E volte mais vezes. Muito obrigado aqui pelo no convite. Papo de Boteco. Tá ok, então. Uma boa noite pra você. Valeu, galera. É o seguinte, amanhã tem mais Papo de Boteco a partir das 6 e amanhã tem mais um convidado que eu só vou revelar amanhã, tá bom? Então se você quiser saber, amanhã fique ligado. 6 da tarde, mais uma edição do Papo de Boteco com mais entrevista por aqui.